Eu amei esse texto, foi um texto muito bom. Com certeza você ganhou no argumento, com toda certeza, mas vale fazer também o advogado do diabo, mesmo você falando que, ai, a gente falar que a Argentina é racista é a mesma coisa de olhar apenas para os povos brancos que estão lá na arquibancada fazendo gestos de macaco. Mas a maioria da Argentina é assim. Esse é o ponto, Gabriel. A maioria dos torcedores são assim. Uma coisa é você falar que, ai, você não vai torcer para a Argentina porque eles são um bando de racistas, mas nem todo mundo é racista. Ótimo ponto. Isso é um ótimo ponto. Mas a maioria dos torcedores da Argentina são racistas. Eles estão lá na arquibancada fazendo gestos racistas. A maioria dos torcedores. Porque o futebol é isso. O futebol parou de ser apenas alegria. A maioria do futebol agora é elite. Então, o futebol não é mais o famoso ver os casos, torcer para as pessoas. Na maioria das vezes é só xingamento. Então, sim, a maioria da Argentina que tá lá torcendo é racista. E eles, né, os povos em si. Claro, novamente, você tá muito certo nessa história. Você tá certo em falar que sim, porra, nem todo mundo na que sim, porra, nem todo mundo na Argentina nem todo mundo no Brasil não é racista também. Ótimos pontos. Mas no futebol, a Argentina é racista. E sem contar que são protegidos pela FIFA. Então, falando de futebol agora, realmente, torcer pra Argentina é horrível. Não tem como. Não tem como torcer pra Argentina. Então, não sei o contexto, não sei se no final você torceu ou não pra Argentina e se te atacaram por isso. Mas se você torceu pra Argentina, distorça. Não tem como. Por mais que não é todo mundo que é racista, quem está na arquibancada, a maioria é. A maioria já fez merda e até mesmo quem está em campo. E é isso, não tem muito o que dizer não. Beijo, beijo de luz, viu? É só não torcer pra Argentina. Mas historicamente falando, o Gabriel tá certo, ganhou o argumento e é sobre. Agora, futebolmente falando, torcer pra Argentina é pecado. Ah, eu fui pesquisar e, na verdade, foi só um caso que teve com um jogador que ele é argentino, ele não joga na Argentina. Ou ele tava jogando pela Argentina, eu não lembro. Mas foi na França isso. E foi num jogo, acho que Argentina contra a França. E eu não sei se tá certo. Enfim, eu li muito rápido. Que foi o pessoal zombando que é, os franceses que têm descendência angolana. E foi isso. Aí deu um BO lá pro lado dele e ele jogava no Chelsea. Só que, como ele era argentino, ele foi jogar pela Argentina. Argentina tá eliminada. Ah, mas como assim ela ganhou? Falando de, falando de futebol, eu não sei se você entende muito bem de futebol, amor. Mas claramente a Ju entende melhor que eu. Mas falando o que eu sei sobre a Argentina é que eles são protegidos pela FIFA. A FIFA é o que está organizando todos os jogos da Copa e etc. Eles são protegidos. E é um país que, por fazer atos racistas, até mesmo jogadores ou torcedores, porque você não pode controlar quem está torcendo para a Argentina, mas você também pode mostrar o que é respeito. Se você vê, sei lá, algum torcedor faz algum gesto, não sei o que, machista, alguns jogadores de alguns times vêm e se pronunciam sobre isso, que meio que, né, aquele negocinho de, ai, se o Messi falou que não é pra fazer, eu não vou fazer. Que é assim que o povo vê. No entanto, que, se o Neymar trai, eu vou trair. Então, tipo, se os jogadores viessem à tona e falassem o quão errado isso ia ser bom. Ou até mesmo por um fato de que se teve o jogo do Cabo Verde, todo mundo torceu pro Cabo Verde. Por que torcemos pro Cabo Verde?
Porque a Argentina é racista? Também. Porque a Argentina é protegida pela FIFA? Também. E porque Cabo Verde estava lá fazendo história. E adivinha, teve muitos lances da Argentina que foram protegidos pela FIFA. E no final do jogo, os torcedores fizeram gestos falando para voltarem para o país deles, fazendo gestos como se fossem macacos. E adivinha, a FIFA não fez nada a respeito. Se por culpa dos jogadores, se por culpa dos torcedores, quer dizer, a FIFA pudesse expulsar os jogos, por exemplo, não, a gente. Foda-se, a Argentina tá eliminada. Ah, mas como assim ela ganhou? Os torcedores estão fazendo atos racistas. Ah, mas não sei o que, não foram os jogadores. Foda-se. Se banisse, eles iam entender que o futebol não é fazer atos racistas. E novamente, a Argentina faz isso em todos os jogos, Gabriel. Esse é o ponto. A Argentina é protegida e ninguém fala nada sobre. Tipo, ah, eles fizeram? Caramba, que pena. Agora, se, sei lá, o Brasil faz, não. Os brasileiros estão fazendo isso e aquilo. Entende? Esse é o ponto. E é sobre, né? E o mais se apoia o Trump. Você chega nos torcedores e pergunta. Mas assim, amor, no final, se você torceu pra Argentina, o ponto é: estavam jogando contra Cabo Verde. Cabo Verde jogou muito. Muito, 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 muito. Não. Oh, meu Deus, a Argentina foi beneficiada muitas vezes quando estava jogando com Cabo Verde. E ninguém falou nada. O povo torceu para a Argentina. Mas essa é a rivalidade, porque a Argentina, por mais que não é todo mundo, que não sei o que, a maioria do país é racista. Se entra um negro no país, uma pessoa de fora, às vezes não é bem tratada e a gente vê casos. Esses são os pontos. Claro que na maioria das vezes é um homem branco. Sempre é um homem branco argentino. E é sobre, claro, diferenciar a pessoa do país e etc. Mas é tanto o caso que até no futebol as pessoas não perdoam. E é sobre. Nada contra o Messi, por exemplo. O Messi é incrível, porra. Ele joga muito. Ele só é protegido, obviamente. E é isso que o povo não tá. É por isso que o povo não estava torcendo e não torce pra Argentina, Gabi. É a mesma coisa se eu não me engano, do Japão. Ninguém estava torcendo pro Japão também. Todos os asiáticos estavam contra o Japão. Todos os latinos, americanos, estavam contra a Argentina. Todos os africanos estavam contra a África do Sul. Entende? É sobre. Cada país tem o seu. Cada país, me desculpa pela merda que eu falei, cada continente tem sua Argentina de cada lado. E é por isso que a gente não torce pra Argentina. Por eles serem protegidos e pela maioria ser racista. São pontos. Claro que. Velho, não sei explicar, mas se você tá torcendo pra Argentina, para. Só para. É sobre isso. E brasileiro que torce pra Argentina é bagulho de louco mesmo. Porque você vê os casos dos torcedores, você chega nos torcedores e pergunta o que você acha dos brasileiros que torcem pra Argentina. Eles riem. Eles riem da cara do povo brasileiro que torce pra eles. Por quê? Porque pra eles a gente é apenas favelados. E negros. E macacos. É isso que a gente é para a maioria dos torcedores argentinos, que são homens brancos e loiros. É isso. Um beijo da Anitta. Sim, só que o ponto que eu tô querendo chegar é que assim, quando a gente fala que a Argentina é racista, a gente tá generalizando como se todo o país fosse racista, entendeu? Se a gente fosse apontar, exatamente como eu escrevi no texto, a gente tem que apontar o dedo pra pessoa branca, ou independente se ela é branca, ou se ela é negra, se ela é parda, se ela é marrom, independente, e ela tá cometendo racismo, ela tá ali cometendo um ato criminoso, entendeu? A gente tá generalizando como se todo mundo que nascesse na Argentina, todos os argentinos, desde o norte ao sul, leste a oeste, são racistas.
A gente tem que lembrar que a Argentina é meu Deus, a palavra do caralho, majoritariamente negra, indígena. Enquanto as pessoas negras indígenas são maioria e a elite branca é minoria, entendeu? E o que aconteceu? Final do século passado, exatamente o que eu escrevi no texto. Final do século passado, a elite a argentina, né, portenha, tentou colocar na cabeça da população que eles eram europeus. A população aderiu porque acreditou e tal, e tal, e tal, e deu nessa merda que a gente conhece como Argentina racista, supremacia branca. Então, não acho que seja legal a gente ficar generalizando, porque do mesmo jeito que é muito fácil a gente colocar uma propaganda aqui no Brasil dizendo que no Brasil não tem racismo, sendo que qualquer pessoa negra que venha de outro país, ou sei lá, algum asiático, ele vai sofrer xenofobia dentro do Brasil. Ele vai sofrer racismo dentro do Brasil. Então não adianta a gente apontar o dedo para outro país, sendo que dentro do nosso país acontece todo dia isso, entendeu? Por mais que não tenha nenhum caso até agora registrado de brasileiro indo pra Argentina fazer racismo, exatamente por isso, porque os torcedores não, os jogadores e os torcedores da Argentina são majoritariamente brancos. E as pessoas negras da Argentina ainda caem nessa porra de acreditar que eles são europeus. Não são todos, entendeu? Negros, mas tem uma margem ali da população que acredita que são europeus. E essa é o ponto que eu quero chegar, entendeu? Eu não vejo problema nenhum a pessoa do Brasil torcer para outro time. O pai da minha amiga torce para a Itália. Gente, a Itália foi um país que teve um dos times mais fascistas do mundo. Era um time que apoiava o fascismo na Itália. Gente, você sabe o que é fascismo, né? Tem um ponto, entendeu? O Japão, o Japão, se a gente for parar pra pensar, o Japão dizimou praticamente a Ásia quase. Ele invadiu a Coreia, invadiu o Japão, tinha guerra pra caralho lá. Agora, esse tempo pra cá, é que o Japão aquietou o cu. Estados Unidos tem gente que torce. Acho que não aqui no Brasil, mas deve ter uns loucos aí que torce pros Estados Unidos. Gente, então, né? Olha, amiga, você tem um bom ponto. Se a gente for parar pra pensar que o Brasil teve mais entrada de escravo nesse tempo todo aí de escravidão do que nos Estados Unidos, seria um bom ponto pra dizer que os Estados Unidos não é racista. Mas se a gente for ver as desgraças e as merdas que acontecem nos Estados Unidos e comparar aqui com o Brasil, a gente tá na mesma margem. A gente tá quase igualado, entendeu? Porque do mesmo jeito que nos Estados Unidos eles matam pessoas negras, aqui no Brasil a gente também mata. Então, tenho que falar que o Brasil é menos racista do que qualquer outro país. O Brasil não é menos racista, o Brasil ainda consegue ser bem mais racista. E não é só racismo verbal. O Brasil consegue ter o racismo estrutural, o racismo ambiental, tudo que é racismo possível que você pensar no Brasil, não só no Brasil, como a gente percebe, mas em outros países também existe. Só que o que os outros países fazem? Eles empurram pra debaixo do tapete, igual o Brasil, pra fingir o quê? Que não tem. Olha que fofo.
Só pra falar, todo mundo aqui no grupo sabe o quanto eu fui, assim, maluca pelo Cristiano Ronaldo. O povo aqui do grupo sabe o quanto sou louca por este homem. E tá tudo bem. A partir do momento que eu falei que eu torço pra Portugal, não é na Copa. Eu torci pra Portugal nos outros jogos. Copa passada eu torci pra Portugal, falo, não tenho problema com isso. Mas quem é que tava lá torcendo pro Messi ganhar a última Copa? Fui eu também. Por quê? Porque eu tava torcendo pro Messi. Tá bom, bebê. Agora fala que você torce pra Argentina por conta que ela é parecida historicamente com o Brasil. Logo, eu vou torcer pra Coreia porque o Jungkook disse que ama o Brasil. Toma, carai. Simples. Eu vou torcer para os Estados Unidos porque o Eminem me lembra. Qual que é o nome? Me lembra algum rapper daqui que eu esqueci o nome. Meu Deus, meu cachorro não para de sair. Eu vou torcer pra Noruega porque o Haaland parece a Luísa Sonza. E eu amo a Luísa. Gente, cara, não, eu nunca tive tão feliz agora. Eu vou torcer pra Noruega. Você disse que torce pro Brasil, pra Argentina porque ela tem as mesmas reparações históricas. Não lembro nem o que você falou. Reparação histórica que a Argentina. Logo, eu posso torcer pra Noruega porque o Haaland me lembra a Luísa Sonza. Putz, simples. Logo, eu vou torcer pra. Calma aí. Nossa, eu ia. Nossa, o que eu ia falar agora? Até ficar quieto, senão eu posso ser presa. Então, pronto. É por conta que eles têm uma assimilação cultural. E eu torço para os Estados Unidos porque o Trump era amigo do Bolsonaro. Tipo, é tão simples, são coisas que são iguais. E é sobre, gente. As comparações que eu fiz foi totalmente pra te provocar mesmo. Véi, eu tô pouco me fudendo pra essa briga. Torce pra quem você quiser. É sobre. Eu falei que eu torço pra Portugal porque eu não torço pra Portugal na Copa. Eu quero que o Cristiano Ronaldo faça os gols. É coisas, mas todo mundo assimila que a Bianca torce pra Portugal, que a Bianca gosta de Portugal. O povo fala, ai, tem jogo de Portugal. Eu não quero saber se tem jogo de Portugal, eu quero saber se o Cristiano vai jogar. É isso. O exemplo que eu dei é exatamente sobre pra te provocar. É pra te provocar. Porque se a gente for falar sobre assimilação cultural, a gente pode comparar o Brasil com a Europa. Porque a gente tem muitos hábitos aqui que também são europeus. São coisas e coisas. A cultura não é apenas música, não é apenas pessoas, não é apenas vestimenta, não é apenas festa, não é apenas isso. É muitas coisas, muitas camadas. E o Brasil foi a junção de coisa pra caralho. Então, assim, a partir do momento que você fala sobre assimilação cultural, eu posso não saber muito de história. Eu posso não saber muito, mas se eu não me engano, a gente pode também associar muita coisa no. Esqueci, esqueci. Eu real esqueci, eu olhei pro meu cachorro e esqueci. Beijo, gente, mas é isso, eu vou torcer pra Europa.
Então, né, meus amores, só que assim, é quando a gente vai apontar o dedo, vocês geralmente não apontam o dedo pro jogador, vocês apontam o dedo pra quê? Pra torcida. Logo, se alguém está torcendo pra aquele país, a pessoa logo se torna automaticamente uma pessoa racista, porque ela torce pra pessoas que têm atos racistas. Então, se eu torcer pra Colômbia, eu também sou racista, porque como a gente pode ver nessa notícia que foi publicada pelo G1, torcedores da Colômbia também são racistas. Ué.